em mais um podcast CRM Paraíba. Eu, Cláudio Orestes, aproveitando a oportunidade que em março o CRM criou a Comissão de Saúde e Espiritualidade, vou conversar hoje com o Dr. Islan sobre esse tema que é desafiador ao mesmo tempo, mas a gente não pode deixar de falar sobre ele. Islan, eu queria que você se apresentasse. Sou o Islan Nascimento, médico, a gente é conselheiro do CRM Paraíba, atuamos aí no movimento médico, né? E temos uma ligação com essa temática da espiritualidade há muito tempo. É algo que nos move nessa vida, desde o curso de medicina, tentar traçar uma relação entre o que a gente aprende da parte biológica com os meus aspectos espirituais, da minha formação espiritual, e tentar fazer um link. Por que não trazer a espiritualidade para dentro da minha atuação, não como especialidade, mas como uma forma de ver a minha medicina. Então, esse é o Islan que busca essa relação. A gente, dentro do CRM, você sabe, Cláudio, a gente tem trabalhado com essa vertente espiritualidade, humanização no atendimento médico. O ano passado, em 2024, nós tivemos um evento fantástico que a gente trabalhou bioética e espiritualidade. E a gente abre esse debate para a classe médica, para a sociedade paraibana, brasileira, que é uma temática que o próprio CFM abraça agora de uma forma muito carinhosa, né? Porque quando a gente fala de espiritualidade, a gente tem que falar desse aconchego. E às vezes não é fácil falar sobre esse tema, porque às vezes muita gente confunde. Na verdade, assim, o que seria, na verdade, espiritualidade? Você tocou aí, realmente, falar de espiritualidade pode provocar confusões. Espiritualidade é algo diferente de religião. Sim. Ponto. Isso aí a gente precisa definir os termos. Religião é um conjunto de normas, que tem um conjunto de normas, de rituais, de valores, que determinado grupo de pessoas comungam. Religião cristã, judia, budista, e que divergem em alguns aspectos. Tem pontos em comum? Tem. Já a espiritualidade parece, na minha concepção, algo um pouco mais amplo que tenta abarcar e abranger todos esses aspectos, algo que em comum pode estar presente dentro das religiões. Tem religião que não tem tanta espiritualidade, mas a espiritualidade é o transcender, é você buscar aspectos fora da sua realidade material, da sua realidade do dia a dia, e buscar algo que vai acima. A gente pode falar em Deus, a gente pode falar na inteligência suprema, a gente pode falar em Alá, pode falar em Jeová. Então, buscar essa relação com o Criador, com a força maior, com essa energia, que aí cada um dá o nome que quer, mas que transcende. Transcende quer dizer, você sai de si, sai da sua realidade material e vai em busca da sua origem, que você às vezes não sabe o que é, mas está na busca. Então a espiritualidade é essa busca. Sim. Essa busca desse encontro com o ser superior. É uma busca, às vezes, até interior também, de autoconhecimento, né? E nesse autoconhecimento você procura ter uma compreensão maior, talvez. E interessante que até a própria Organização Mundial, ela incorporou o aspecto espiritual ao conceito de saúde, né? Para as pessoas não dizer que não tem nada a ver uma coisa com outra, mas quando você vê que uma entidade como a Organização Mundial de Saúde, ela abarca esse aspecto, você vê que não é à toa. Não é à toa. Porque se você for pegar o conceito de saúde que a Organização Mundial de Saúde tem,
você vai ver que não é apenas aspectos materiais e físicos, né? O aspecto mental. Então, vamos lembrar, saúde é o completo bem-estar físico, Físico. mental, psicológico, ecológico e espiritual também. Uhum. Então, abarca vários aspectos do aspecto humano que vão além do físico. Não é só a hérnia, não é só, né, a discrasia sanguínea, mas é também o aspecto da depressão, quando você leva a questão psicológica, e também os aspectos espirituais, que podem levar também a adoecimento Uhum. e podem ser usados como uma ferramenta de bem-estar. Então, esse completo bem-estar espiritual, que está dentro do conceito da Organização Mundial de Saúde, é de suma importância para a gente colocar a espiritualidade dentro da nossa vivência em saúde. Porque saúde, vejam só, abrange tudo, né? Abrange o trabalho, abrange a sua diversão, abrange a sua família, abrange quase todos os aspectos do nosso dia a dia, inclusive o espiritual. E é assim, a espiritualidade ela impacta também na questão da saúde física e mental. E aí a gente vive num mundo hoje e tem que ter três coisas assim: a ansiedade, depressão e o estresse. Que estão soltos aí e a pessoa às vezes não tem correlação com esse aspecto espiritual. Sim. Não é assim que Interessante acontece? isso que você fala, porque assim, se você, o ser humano ele é um ser que não é exclusivamente físico e material, é físico de um ponto de vista, porque se você for tratar a questão mental, e aí a gente pode entrar num debate se a mente vem é uma excrescência do cérebro Sim. ou se a mente é algo extracorporal. Então, o aspecto mental é um aspecto dos aspectos físicos e esse aspecto espiritual. E a gente não pode dissociar. Não dá para dissociar, né? Se eu tenho uma grande emoção, eu posso ter um infarto. Eu Exato. morro de um infarto. Cadê? Olha a relação íntima. Se eu estou muito estressado e muito deprimido, eu posso ter uma gastrite, eu posso ter uma hemorragia digestiva por conta de um estresse, né? E o aspecto espiritual, que é o outro aspecto do ser humano, que às vezes a gente negligencia dentro da medicina, que a gente precisa estudar, que a gente precisa buscar, é um dos aspectos de suma importância e que podem trazer benefícios. Tanto pode adoecer quanto pode trazer benefícios. Então, não é porque é espiritual, né, que a gente está lidando com um aspecto espiritual, que a gente vai dizer que tudo é de bom. Né? E principalmente quando a gente compartimentaliza essa espiritualidade através das religiões. Você compartimentaliza, ó, o meu espiritual é esse, né? Então você vai começar a colocar alguns aspectos, alguns atributos nesse ser espiritual que você está em busca, que vão lhe dar estresse. Se eu fizer algo errado, vou ser punido e você fica logo tenso, né? A culpa. A culpa, a depressão, né? Quantos não se suicidaram por sentir-se culpado em alguma situação? Exato. Por conta de um aspecto religioso. De um entendimento De um religioso. entendimento religioso. Às vezes, não é a religião que causa isso, né? Mas o seu entendimento com relação àquilo ali que não foi muito bem explicado, pode provocar doença. Trabalhado. Não foi trabalhado. Então, pode também ter adoecimento. E como é que o médico, ou mesmo não médico, né, a sociedade tem que lidar com isso? Então, eu vejo, Cláudio, que a gente observa os estudos que a academia tem realizado em cima do tema espiritualidade e saúde é uma parábola ascendente. Você pegar estudos do ano de 1970, eram poucos trabalhos. Hoje a gente tem trabalhos aos milhares. E com evidências E com evidências. E com evidências. E com evidências. Né? Que mostram o impacto da espiritualidade na melhoria da saúde, da qualidade de vida e do relacionamento dela dentro da sociedade. Dentro da sociedade. Mostra que a espiritualidade é na grande maioria das vezes, um grande fator de proteção para o adoecimento mental e, consequentemente, para o adoecimento físico.
Ela Trabalho bloqueia, fantástico. A gente pode conversar sobre isso. ela bloqueia, inclusive, a questão da somatização mental, que transforma muita coisa que a mente doente transforma em doença para o corpo, né? Transforma a somatização, né? As doenças Psicossomática. psicossomáticas que a gente tanto estuda na medicina, né? Principalmente na área da gástrica, principalmente, tem uma grande vertente, mas na área cardiológica também. E é a mente produzindo doença. E o intestino também. Aliás, o corpo como um todo, né? Uma vez eu atendi uma senhora com quadro de alergia e só o fato de conversar com ela, eu queria ter uma câmera para filmar que estava desaparecendo as placas urticariformes com a conversa. Pode ter sido o tempo que também tenha sido, mas eu não tenho como fazer uma pesquisa. Mas a emoção, ela impacta muito, né? A pele, ela tem uma sensibilidade para questões emocionais muito grande, né? Acho que todos os órgãos nossos são influenciados de uma forma ou de outra. Porque assim, emoção, mesmo que a gente considere, nada de espírito, nada de alma, não existe essa coisa, mas sempre que a gente tem uma emoção, vão ser liberadas substâncias no nosso organismo que vão interferir no metabolismo de todos os órgãos. Seja adrenalina, seja dopamina, serotonina, substâncias vão ser liberadas, glicocorticoides, que vão interferir no metabolismo e vão levar a alguma coisa. E tem uma frase que diz assim, não é o que acontece com você, é a forma com que você reage ao que acontece. É sempre a gente com o problema, né? Não é um problema. Porque cada pessoa individualiza de uma maneira, absorve de uma maneira diferente, interage de uma forma diferente. Do ponto de vista ainda de evidência científica, existe um aprofundamento maior com relação a esse aspecto. Também que está sendo estudado, como você disse, cada vez mais evidências estão sendo somadas e que impactam, na verdade, no dia a dia das pessoas. Eu vi uma pesquisa que não a religiosidade, mas a espiritualidade, ela tem um aspecto em torno de 89% da população. Sim. E isso é importante porque as pessoas já têm isso dentro delas. Mas você sabe que muitas vezes, ao procurar o profissional de saúde, muitas vezes ele exato, ele subvaloriza esse aspecto. Subvaloriza. Entendeu? E o paciente sente ou vergonha, ou medo, não quer falar, porque sabe que não vai ser valorizado aquele aspecto dele ali. E que poderia ajudar. Poderia ajudar. E em vários momentos, principalmente, a gente estava conversando um pouco antes aqui, no momento da morte. No momento que você tem que lidar e saber que seus dias são terminais. A finitude da vida. A finitude da vida. E que precisamos falar sobre espiritualidade. É uma coisa que a gente fala de tudo, mas parece que a gente vive como se não fosse morrer nunca, né? Porque é uma coisa que muita gente... Eu não vou falar nem isso, porque atrai. Já ouviu essa expressão? Bem conhecida, né? Vamos falar de morte. E a morte, a Elizabeth Kübler-Ross, que primeiro trouxe a tanatologia, que é o estudo da morte dentro da medicina, que era totalmente rejeitada, né? Era uma suíça que veio para os Estados Unidos. E ela começou a discutir como se dá o processo na cabeça do indivíduo do morrer. Sabe que vai morrer, primeira negação, aí todo aquele processo, né? Depois a aceitação, a revolta, e aí até chegar o momento, né, que você aceita, e isso, a espiritualidade, e aí eu coloco as religiões como um grande fator terapêutico, que eles trabalham muito bem isso, né? Sim. Trabalham muito bem isso. É você colocar um capelão num hospital, é você colocar um pastor, ou chamar um pai de santo, que possa conversar com aquele indivíduo e valorize a sua religiosidade. Eu não sou bandista, mas eu posso chamar um para ajudar aquele cara que está ali na cama, no leito de morte. E ele vai ter muito mais tranquilidade nessa passagem, nesse momento de passar para outra realidade. Segurança. Sente apoio. E a gente observa que os trabalhos mostram
né? Tem uma pesquisadora que trabalha com cuidados paliativos no HC. Ela Eu sei quem é. Cláudia. é a Cláudia. Ela é fantástica, né? Minha xará. Você sabe, A morte é um dia para ser vivido, né? a morte é um dia para ser vivido. Eu assisti uma palestra Fantástica. Essa palestrante é fantástico. Fantástico. E ela mostra, através de números, não de achismo, né, que quando você coloca a espiritualidade, cuidado espiritual, pacientes eles que diriam assim, chega para ela, olha, vai viver 3 meses, a perspectiva. O cara vive 1 ano, né? E aí você diz, ele vai morrer triste. O cara morre feliz. Aí o cara diz assim, pô, morrer feliz é bom? Não. Não vai morrer feliz, mas menos triste. Né? É bem melhor do que morrer triste, né? Não, ele começa a trabalhar dentro da cabeça dele essa finitude, que a gente não trabalha na cabeça da gente. E muitos aspectos emocionais que são contemplados, eles têm relação com a imunidade. E a perspectiva da imunidade, ela quanto melhor a sobrevida, né? Mesmo que a gente diga assim, essa coisa de espiritualidade, de alma não existe, mas você trazer qualquer aspecto que levante o seu moral, a sua alegria de estar ali vivo, independente de ser o último, primeiro dia, o 40 anos, ou o último dia da sua vida, é um momento feliz. Isla, tem um outro aspecto, assim, na questão da morte, muita gente tem uma dificuldade de assimilar também como é que vai ficar as pessoas sem mim. Porque eu vou partir e as pessoas como é que ficam. E esse também precisa ser trabalhado, esse aspecto, com relação tanto à espiritualidade, com relação ao fato de que a aceitação da morte em si, ela, de certa maneira, deixa a família com um certo conforto com relação ao paciente terminal também, né? Sim, a família tem que ser trabalhada. Então, não é só o aspecto do paciente, é um aspecto mais dentro do contexto familiar. Sim, sim. Você tocou num ponto realmente crucial, porque a família vai ficar aqui e vai sentir a falta, vai sentir a ausência. Né? Você observa, quando a gente começa a falar de espiritualidade, é inevitável, a gente se segura para não falar, porque para não arrepiar os mais céticos, né? Porque tem gente que é cética e que é dogmaticamente cética, né? E diz assim, isso atrapalha. Atrapalha. Porque o dogma é você acreditar em algo que você não sabe, não tem certeza se é verdade, nem tem certeza se é mentira. Eu digo assim, eu não acredito em pronto, final, e não quero discutir sobre isso. Então, os dogmáticos, existem dogmáticos materialistas e dogmáticos religiosos. Então, a gente falando de morte, a gente acaba adentrando nessa questão da finitude, e aí você pergunta, e depois? Porque falar de espiritualidade também é falar do depois, né? É você dizer assim, existe alguma evidência, Cláudio, né, Islan, de que eu sobrevivo à morte? Esse é um tema que eu não sei se vale a pena a gente colocar aqui. E tem uma questão que o pessoal coloca, ninguém até hoje voltou para contar como é. É o grande ditado, né? Há controvérsia sobre isso. Mas assim, diante de uma perspectiva de continuidade, que a vida é muito mais ampla, eu sempre digo que, assim, o que a gente conhece é muito pouco dentro do oceano do que a gente desconhece. Sim. Tanto é que a questão da nossa visão, ela tem uma limitação com relação à luminosidade. A audição... Os sentidos, né? O nosso sentido, de uma maneira geral, você é limitado. O cão, ele percebe alguma coisa diferente. Tanto pela questão do barulho, como questão do olfato. Que o nosso olfato é também muito limitado. E a gente acha, o que é que ele está vendo que eu não estou vendo? O que é que ele está sentindo que eu não estou? E aí a gente sempre tenta a ter uma percepção de acordo com a nossa assimilação, que é limitada. É limitada também. E aí vai um aspecto muito mais
amplo e dogmático que você colocou muito bem com relação ao que vem depois. E isso é tema para um outro podcast. Outro podcast, é melhor deixar para. Mas eu vou só puxar uma palhinha desse tema, porque é o seguinte: o que vem depois. Mas mesmo aqui, a gente tem algumas evidências que o cérebro não é quem produz a mente. Eu não sei se quem está nos ouvindo vai entender. Porque a gente pergunta, é o cérebro que produz a mente? Quer dizer, eu sou o cérebro e quando eu morrer o cérebro eu vou parar de pensar? Ou existe como um computador, uma televisão, que uma informação vem e ativa aquela televisão e aparece uma imagem e esses sentidos que você falou, de som, de visualização, ou um computador que você coloca um programa. Então, a não localidade da mente hoje é tema de tese de doutorado nas academias. E às vezes, é no Brasil só? Não. Se você pega... Eu estou com um livro aqui de um grande escritor chamado Harold Koenig. Ele é americano na universidade dos Estados Unidos. E ele pesquisa essas questões que versam sobre isso, sobre a não localidade da alma. Aí você puxa temas que têm relação com a medicina e a espiritualidade. Por exemplo, EQM. Sim. Experiência de quase morte. A gente não vai falar disso, mas só para ler. EQM, né? Aí você vai ter N mediunidade ou visões paranormais, né? Ou mesmo as que as religiões falam, né? De visões de santos, de etc. Ouvir, intuições, né? Ponto, era só esse ponto, porque eu sei que a gente não vai dar para dar uma vírgula não, porque o tema é muito grande. Mas a não localidade da mente é algo que quem gosta de ciência e que vê algumas evidências muito claras, que estudos muito sérios, que a mente pode não ser produzida pelo cérebro. Isso é algo extracerebral. Na realidade, a mente interferiria no cérebro. E aí a gente poderia ter provas de... E depois que a gente conversou... Sim. E depois é o cérebro que morre, não a mente. Exato. Na verdade, o espírito ele permanece. Porque um dos grandes medos que a humanidade tem, ou talvez o maior medo, além de ficar doido, né? de ficar endoidecer e de perder o senso, é morrer. A morte nos une, assim como a dor nos iguala, né? Um judeu tem dor, um palestino tem dor, um nazista tem dor, né? Qualquer partido tem dor, partidário de A ou B tem dor. Então, a dor nos une, assim como a morte. Então, essa coisa que nos une e que nos dá muito medo é capaz de nos mover, às vezes, para situações bem difíceis, né? O medo da morte e o medo da dor. E tem uma perspectiva, quando você coloca dor, aí a gente vai para pessoas doentes, que têm doença crônica, que têm alguns aspectos que são adesão ao tratamento. Quando ela tem uma espiritualidade, isso ajuda o médico. Sim. A adesão ao tratamento, a adesão aumenta o limiar de dor, de sensibilidade da pessoa. Sim. E também aqueles pacientes que têm doenças crônicas, eles têm uma resiliência maior em relação às condições físicas. A espiritualidade é interessante isso. Eu sei, falando disso, eu estava lembrando de um trabalho de paciente, foi feito com os pacientes renais crônicos que fazem hemodiálise. E eles pegaram os grupos que tinham uma certa espiritualidade, e aí tem os parâmetros, tem as ferramentas que você pode dizer quanta espiritualidade aquele indivíduo tem. Então, pacientes que tinham mais espiritualidade, olha só, Claudio, que interessante, eles foram comparar essas pessoas
com quem estava não estava fazendo diálise. Uhum. E pessoas que iam 2, 3 vezes fazer hemodiálise apresentavam graus de felicidade maior. Aí como é que você explica isso, né? A dor, o sofrimento, a doença, a limitação. e a limitação. E a pessoa é mais feliz do que aquele cara que está andando de Porsche no meio da rua ali, o jovem, o cara que está no melhor hotel, o que é milionário, e o cara está fazendo hemodiálise. Então, que aspectos são esses que a gente reporta a qualidades humanas e que são muito correlatos? Quer dizer, humanidade, humanismo e espiritualidade que andam juntos, né? Então, esses índices maiores de espiritualidade levam a melhor taxa de felicidade. Outros que também são próprios da espiritualidade, com a empatia, a compaixão, o entendimento que o outro também é uma parte de você e que você sente a dor do outro. E esses aspectos de transferência que existe entre um paciente e uma pessoa que está ali próxima é importante até para essa capacidade de transcendência que o ser humano tem com a humanidade, para entender que todo mundo é humano. Somos todos irmãos, né? Poderia dizer, se a gente usar um termo aí das religiões, né? Exato. A gente vai fazer assim, uma pausazinha, porque senão vai ficar muito longo. A gente vai apresentar em 2 aspectos. Então, a gente vai deixar para a próxima etapa, próxima semana, alguns temas que a gente ainda vai continuar debatendo. Pode ser? Vamos deixar a gente... Então, a gente volta dando continuidade a esse podcast interessantíssimo, e não perca a continuidade, ok?